Encerramos aí um pouquinho do que falamos sobre produção e produto. Vamos entrar agora na movimentação do mercado. As duas coisas ainda estão meio que intimamente ligadas, né? Mas alguns fatores marcantes são importantes para essa movimentação. E o maior deles é a quantidade de produtos que são colocados à venda e o preço pelo que são vendidos, né? Lógico que um preço baixo, uma quantidade maior será vendida. Entretanto, existem outros fatores aqui que são marcantes, como tecnologia e inovação, a necessidade de se possuir tal coisa, o desejo de se possuir tal coisa, mas o principal deles é o comportamento, né, do consumidor e o dinheiro disponível que esse consumidor terá, né? Senão ele não vai conseguir possuir nem aquilo que ele precisa e nem aquilo que ele deseja. E a rotatividade aqui, marcante nisso, é oferta e demanda. Vamos lá. Para continuar falando da movimentação de mercado, nós precisamos aqui explicitar o que é oferta e demanda. Oferta e demanda são duas funções que projetam suas curvas no gráfico relacionadas ao preço e à quantidade de mercadorias vendidas. Mas você já deve ter ouvido falar muito, principalmente na pandemia, que a curva está subindo, a curva está descendo, a curva está se mantendo. Mas na verdade, o que é essa curva aqui? A curva, na verdade, é determinada por essa função. Para que seja possível uma relação entre dois grupos de elementos, é preciso que essa função aqui siga algumas regras para que possa se obter no final dos cálculos um relacionamento satisfatório que não implique incorrência de erro. Definir função não é muito fácil. Há vários elementos aí no dicionário e na matemática em si que definem função, mas nenhuma explica razoavelmente bem o que vem a ser. Então nós vamos demonstrar aqui. Nós temos aqui três grupos de elementos. Temos elementos no grupo A e elementos no grupo B. Para que seja uma função, todo elemento de A, isso sem exceção, todos que pertencem a A, tem que se relacionar com algum elemento de B. Veja que nesse caso essa regra é seguida, então isso determina que esse grupo é uma função. O segundo caso, nós temos todos os elementos de A também aqui se relacionando com algum elemento de B. Você vê aqui que temos dois elementos de A relacionados com o mesmo elemento de B. Isso não tem importância, porque é possível que uma dada variável de A tenha o mesmo resultado no dominante em B. Não importa que algum elemento de B não tenha se relacionado com A. Mas volto a dizer, todos os elementos de A têm que se relacionar. No terceiro caso, já nós não temos uma função, e é visível ver isso, porque nós temos apenas dois elementos de A se relacionando. Esse elemento do meio não tem nenhuma relação, isso já descarta que seja uma função. E outra característica aqui, que também elimina a função, é que o mesmo elemento aqui, esse terceiro aqui de A, tem dois resultados possíveis. Isso não pode acontecer e não existe. Você não pode dar dois resultados para uma condição só. Nós vamos ver agora adiante definir oferta e demanda.
e isso vai ficar um pouco melhor explicado, ok? Bom, antes de entrarmos definitivamente na oferta e demanda, vamos nos apresentar aqui uma maneira de você visualizar melhor as funções. Temos um aplicativo aqui, ó, chamado GeoGebra. Você pode até baixá-lo pela internet, que é sem custo, tá? E ele demonstra, toda vez que você inserir uma função, como ela projeta aqui a sua curva. Aqui é o nosso eixo Y das ordenadas, deve lembrar isso do fundamental, do colegial. E aqui é o eixo X das abscissas. Vamos colocar aqui uma função de primeiro grau, tá? Que aparece muito aí nas curvas da vida. 2x mais 1. Veja a característica de uma função de primeiro grau aqui. Quando o nosso x for 1, nós vamos ver que a imagem dele, a relação que ele vai ter com o y é que vai ser 3. Essa é a imagem do 1. Voltando ali na função, lembra que a gente falou que o mesmo número de um dado elemento, vamos ver no caso de x aqui, não pode ter dois resultados diferentes. Veja por quê. Se aqui for 1, o resultado diante daquela função nossa ali vai ser 3. Você veja que ele não tem outro resultado. Ele não pode ser 4, ele não pode ser 5, porque senão não vai haver uma projeção. Entendeu o porquê disso? Porque existe essa relação entre os elementos de um conjunto com o outro, para que se determine uma função. Continuando, vamos mostrar uma função de segundo grau que também aparece bastante, né? Também é uma função simples. Veja que ela projeta uma parábola, né? Veja que no primeiro momento ela decresce, né? Vai até aqui o ponto mínimo dela, né? Depois volta a subir aqui. E é a mesma coisa. Se a gente pegar aqui o número, por exemplo, o 0, x0, nós vamos ter que o nosso y será 1. Basta substituir aqui, ó. 0 elevado ao quadrado é 0, menos 3 vezes 0 é 0, que dá 1. E por fim vamos mostrar uma função exponencial que costuma aparecer também aí nos gráficos aí dos jornais. Veja a característica que ela demonstra. Você vê que até aqui, quando ela está subindo, ela para em 2 e retorna aqui. Depois continua o quê? Desce aqui de 2 até o 0 do eixo X e cresce novamente. Está vendo uma característica marcante dessa função? Ó, que até aqui e essa daqui até aqui, elas estão invertidas. Essa é uma característica dominante dessa função. Não vamos estender mais aqui com a classificação de funções, se é afim, se é constante, se é crescente ou decrescente, que não vem ao caso. É apenas para demonstrar para você o significado de curva. Vamos então agora entrar lá no nosso mercado a nossa movimentação de mercado. Vamos lá. Vamos mostrar agora aqui como é que funciona a função oferta. A oferta, ela parte do princípio e do olhar do fabricante. Os vendedores põem à disposição os produtos quando eles têm maior demanda. E isso é bom para o fabricante, porque quanto mais produtos são colocados, ele aumenta o preço porque está vendendo mais. Veja aqui no gráfico como é que funciona. Essa função ela é crescente.
tem a relação entre o preço e a quantidade. Quando o preço aqui está em 1, o preço não, quando a quantidade aqui é pequena, né? Nesse caso 1, o preço ele se mantém. Quando aumenta aqui a quantidade para 2, o preço aumenta também. Quando aumenta para 3, o preço aqui do fabricante aumenta. E assim por diante, porque esse, na verdade, é o lado do fabricante e do vendedor. Lógico que a disposição aí dos produtos para o consumo, né, depende do outro lado, né, que é o do consumidor. Partindo agora para o lado do consumidor, vamos entender a função demanda. Ela é o contrário da oferta. Você vê que é decrescente entre a relação de preço e quantidade, que é a mesma da oferta. Quando a quantidade demandada, né, pelo consumidor é pequena, é porque o preço está alto. Veja aqui, ó, no ponto 1 o preço está 4. Quando esse consumidor começa a comprar mais, vamos dizer 2, é porque o preço abaixou. De 2 foi para 3, de 4 para 3. De 3 aqui, ó, a quantidade que ele aumentou aqui na sua compra, foi porque o preço abaixou para 2. Veja que essa demanda refere-se aos produtos, né, que estão disponíveis no mercado a preços baixos. E isso é lógico que interessa ao consumidor, ele acaba comprando mais, né? Preço mais baixo, maior consumo. Entre a função oferta e demanda, é preciso se estabelecer um equilíbrio. E esse equilíbrio depende do preço e também da quantidade. Aqui em vermelho nós temos a função oferta, como dissemos antes, ela é crescente. A demanda é decrescente. Quanto menor o preço, mais quantidade o consumidor compra. Mas veja que não basta aqui para o vendedor e para o fabricante ter uma procura muito grande aqui de produtos. É preciso que haja um equilíbrio, porque se ele pôr produtos demais, vamos dizer que ele pôs aqui em cima, no 4, produtos à venda. Você vê que a demanda aqui não alcança esse patamar aqui. Quer dizer que esses produtos aqui que estão acima da demanda, eles não vão ser consumidos. Eles vão ficar parados em estoques. E dinheiro parado é um dinheiro desperdiçado. E da mesma forma aqui do outro lado, veja aqui, que abaixo da demanda, aqui, essa oferta aqui, se ela estiver muito abaixo aqui, da demanda, veja aqui, é porque está faltando produto no mercado. O consumidor está procurando, então não está encontrando. Então, para sanar esse problema, nós temos um ponto de equilíbrio aqui, Veja que ele está aqui, nesse patamar aqui, entre 2,5 e 2,5 a quantidade, né? E o preço 2,5. Os preços da mercadoria nesse lado aí estão acessíveis para os consumidores e nesse ponto de equilíbrio as vendas não vão ser prejudicadas. Vamos ver aqui numa situação prática aqui. Veja essa seguinte situação. Aqui nós temos uma pizzaria, né? Com as seguintes escalas de demanda e oferta. Quando o preço está 75, eles vendem 10 pizzas. Né? Quando está 50, vende mais. Veja aquela curva da demanda. Quando abaixa o preço para 10, vende muito mais. E na oferta é o contrário, né? Quando ele tem um preço menor, né? Ele põe a quantidade menor no mercado. Quando a procura começa a aumentar, ele põe no mercado com um preço um pouco maior. É a hora dele estar ganhando um lucro mais expressivo, né? Veja aqui,
nós temos as duas situações primeiras, aqui a demanda, ó. Acompanhando o gráfico, ó. Quando o preço está 75, aqui, ó, a demanda está em 10, quer dizer, é pouca. Quando vai para 60, né? Vamos pôr aqui, ó, 50, que está aqui, ó. A demanda vai para 35, conforme o gráfico aqui. Quando cai, o preço vai lá para 10, a demanda aumenta muito mais. A oferta aqui da mesma forma. Também está aqui especificada de acordo com o que está aqui no gráfico. Então, para que essa pizzaria se saia bem, né? Como ele é o próprio fabricante e vendedor, ele tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Veja que aqui o ponto de equilíbrio é a intersecção da demanda com a oferta, onde nós chegamos aqui, ó. Dentro de uma quantidade de 35, né? É o que ele tem a média aí de consumo, ele tem que vender a um preço de R$50. Vamos dar continuação aqui ao nosso problema. Ele está dizendo aqui que houve uma mudança de hábito do consumidor. E a pizza que custava R$50 e vendia 35, agora passou a vender 25 de quantidade. Ele está dizendo que essa mudança deslocou a inclinação da curva da demanda. E ele está querendo saber qual que é o ponto de equilíbrio aqui, né? Diante das alternativas abaixo. A nova quantidade de equilíbrio será maior que 35? Será menor que 30? Vai ficar entre 30 e 34? Ou será igual a 25? Vamos analisar aqui a demanda que teve alteração. A pizza aqui, ó, que era 50, ela estava nesse patamar aqui e vendia uma quantidade de 35. Ela se deslocou, ó. Ela estava aqui, veio para cá, porque a quantidade de demanda, né, que o consumidor procurou esse produto diminuiu. A oferta ficou na mesma condição. O que nós tínhamos é que o ponto de equilíbrio estava aqui. Como a demanda deslocou para cá, a intersecção entre as duas curvas, a da oferta e da demanda, ficou nesse patamar. Então ele ficou aqui, ó, para cima de 30 na quantidade e menor que 35, né? E você vê que até o valor do ponto de equilíbrio, né, para ele ter uma quantidade e um valor adequado aqui, no ponto de equilíbrio, essa pizza de 50 teria que vender a menos de 45. Então, analisamos a oferta, ele quer saber do ponto de equilíbrio, ele se deslocou, que era 35 e veio para cá. Continua maior que 30, ó, a gente pode ver aqui, menor que 35. Então, aqui, ó, nossa alternativa correta é a C, ele está entre 30 e 34, ok? Veja que esse lembrete aqui, ó, que todas as vezes que a curva da demanda e da oferta se deslocarem para a esquerda, aqui, ó, quando ele cair aqui, ó, ele deslocou para cá, estava aqui e deslocou. Isso quer dizer o quê? Que houve uma queda na venda. E a mesma coisa, quando isso aqui for para a esquerda, para cá, a oferta, você vai ver que a quantidade vai diminuir. Entendeu? Nesta próxima situação aqui, é dado duas funções. Uma f de x, que é igual a 3,5x menos 80, e outra função g de x igual a menos 4x mais 145. O problema aqui está pedindo qual que é a oferta e qual delas é a demanda. E ele quer saber o ponto de equilíbrio entre essas duas funções. Bem, vamos lá recordar um pouquinho lá do ensino fundamental e médio, vai. Lá nós temos a equação da reta. É por isso que é importante saber como se destrincha, né? Como se destrincha não, como se representa algumas equações.
Não precisa ser todas, que são várias, mas, por exemplo, a equação da reta e a equação de segundo grau, que nós até representamos aqui uns slides atrás. A equação da reta é representada pelo y igual a x mais b. O y aqui é a mesma coisa que o f de x e o g de x. O ax representa esse membro aqui, ó, o primeiro membro da função, ó, menos 4x. Eles têm que estar com essa variável x aqui. E nessa função, o 3,5x. E o b, a gente chamamos de termo independente, é esse termo aqui sem variável, ó, 145 e aqui menos 80. Nós sabemos que a função da oferta, ela é representada por uma função crescente e a demanda por uma função decrescente. Só pela lógica a gente pode entender, se é crescente é porque é positivo, se é decrescente é porque é negativo. Quer dizer, vai que é negativo, mas vai diminuindo, né? Então, se vai diminuindo, você estava lá em cima, está diminuindo, então você vai ficando negativo. E a mesma coisa aqui. Se aqui embaixo era o menor patamar, e você vai subindo, você vai ficando positivo. E aqui, o que representa aqui, nessa reta aqui, o que indica que é positivo ou negativo? É o nosso AX aqui, ó. Então, quando ele é positivo, não tem o sinal aqui negativo, ele representa a nossa oferta. Quando ele é negativo, ele representa uma função decrescente, e nesse caso é a nossa demanda. Então, a primeira resposta do problema está respondida. A nossa função oferta é essa f de x e a função demanda é essa aqui, ó, cujo primeiro membro, onde tem a variável, é negativo. Vamos limpar essa sujeira aqui para continuar aqui o nosso problema. Agora o que ele está querendo saber é qual é o ponto de equilíbrio. Nós sabemos que o ponto de equilíbrio é a interseção entre a curva da oferta e da demanda. E a interseção é a igualdade entre uma e outra. Então fica claro, se a gente colocar f de x igual a g de x, nós acharemos o ponto de equilíbrio. F de x é a função 3,5x menos 80. O sinalzinho de igual aqui, né? Que é o ponto de equilíbrio, com a função g de x, menos 4x mais 145. Lembrando daquela regrinha de resolução de equação, tudo que tem uma variável igual vai para um lado e o que não tem variável vai para outro. Nesse caso, nós vamos ficar aqui de um lado com 3,5 x, né? Mais 4x, porque ele aqui era negativo do lado direito, quando ele passa para cá, ele inverte o sinal. Você não se lembra do ensino fundamental, está lembrando agora. O 145, ele está do próprio lado direito aqui da igualdade, então ele mantém aqui, não muda sinal, né? E o que vem para junto dele é o 80, era menos 80, passando para lá, vai ficar mais 80. Aqui é simples álgebra. 3,5x mais 4x vai dar 7,5x. (145 mais 80), nós vamos ter 225. Lembrando álgebra novamente. Isolamos a nossa variável, que é a que nós queremos calcular, né? O que está junto dela é o 7,5, ele está multiplicando o x. Quando não aparece sinal nenhum é porque ele está multiplicando.
Então ele passa para o outro lado, dividindo o segundo membro da equação, que é o 225. Dividindo 225 por 7,5, nós teremos 30. Então nós achamos aqui o nosso ponto no eixo da abscissa, né, que é o 30. Vamos deixar aqui de lado. Ó. X é igual a 30. Agora nós temos que achar o y, que é a coordenada do plano cartesiano, né? Você tem o eixo x, né? Tem um ponto ali de referência, mas precisa do y para determinar o ponto de encontro, né? Entre os dois. E como é que a gente vai achar esse y aqui? Bom, se você lembrar lá de novo, novamente lá do ensino fundamental, é simples, é só substituir o x em uma dessas equações aqui de cima. Pode escolher qualquer uma. Eu vou escolher essa daqui, ó. Vou escolher a g de x aqui. Não, vou escolher a f de x aqui, que não tem sinal negativo. Então vai ficar aqui, ó, 3,5x, né? Vamos colocar aqui, ó. Esse f de x você pode substituir por y, tá? Assim já fica mais fácil de visualizar. Isso aqui vai ser multiplicado pelo nosso 30, que é o x ali, né, que nós encontramos, né, menos o 80. Quanto vai dar isso aqui? 3,5 vezes 30 dá 105, menos 80. Nós acharemos o y aqui, que é igual a 25. E tanto faz, nós escolhemos a equação aqui, ó, f de x, mas se você escolher a g de x, fazer as substituições, vai dar a mesma coisa. Só para mostrar aqui como ficaria aqui o nosso quadro, ó, aqui é o nosso eixo, né? Então, o nosso x aqui estaria aqui, ó, mais ou menos o ponto 30, né? Vamos pôr aqui, ó. E aqui o eixo y, 25. O ponto de equilíbrio, ele estaria aqui, ó, entre esse e esse. Seria mais ou menos aqui, ó, nosso ponto de equilíbrio. Ok, pessoal? Não é tão difícil assim, né? Basta aí relembrar alguns passos aí do ensino fundamental, né? Que é a matemática elementar. E não terá problema aqui nesses cálculos. Não estamos elaborando nada muito assim, com mais propriedade, né? Somente as noções aqui, mas que pode ajudar bastante. Valeu, até mais. Pois bem, pessoal, chegamos aí no final aí de uma aula, dessa segunda aula. Vimos aí o que era produção, produto, as funções demanda e oferta, o ponto de equilíbrio. Vimos algumas noções de matemática aí para recordar e espero que vocês aproveitem bem. Eu acho que dá para fazer alguma coisa aí no nosso cotidiano aí, essas pequenas noções, mas pelo menos ajuda a gente se localizar aí. Um abraço, até a próxima.